Olá, pessoal. Começa mais um Criminal Simples Podcast. Sou Augusto Rodrigues, especialista em ciências criminais. Estou aqui com meu colega Calil. Olá, pessoal. Eu sou Calil Rachin, sou advogado criminalista e bacharelando em criminologia. Estamos hoje com uma convidada especial, que é a Daiane Félix. Ela tem atuação no Tribunal do Júri. Olá, Daiane. Você quer se apresentar? Olá, pessoal. Mais uma vez, obrigada, doutor Augusto, Calil, pelo convite. Eu sou a Daiane Félix, sou advogada criminalista, tenho atuação no Tribunal do Júri e vim hoje para conversar com vocês um pouco a respeito de mais um tema polêmico. Então, pessoal, viemos aqui nos reunir para falar sobre uma polêmica trazida pelo pacote anticrime, que é a execução provisória no Tribunal do Júri para penas a partir de 15 anos de condenação. Daiane, você que tem essa atuação no Tribunal do Júri, como é que você tem visto isso? Você que tem atuação aqui em Curitiba, né? Como é que você tem percebido na prática como tem ocorrido? Os juízes estão realmente executando a pena ou tem juízes que estão afastando essa execução provisória? Vejo que a maioria, na verdade, não, realmente tem afastado essa questão da execução provisória, tá? Em Curitiba, especialmente, nós temos 2 juízes que são titulares, uma juíza da primeira e um juiz da segunda vara do Tribunal do Júri. Regiões metropolitanas também têm identificado que a maioria realmente tem afastado essa aplicabilidade, mas temos aqui em Curitiba um exemplo clássico aí de um juiz substituto das varas do Tribunal do Júri, que realmente tem feito essa execução provisória da pena. Pois é, a gente estava tratando até dessa polêmica toda, como eu citei, foi trazida pelo pacote anticrime, né? A Lei 13.964 de 2019, que ela alterou o artigo 492.1 do CPP com a linha E de escola, onde consta ali a possibilidade, no caso de condenação, uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará o juiz a execução provisória da pena, com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. E até eu e a Daiane, numa outra oportunidade, eu também acabei conversando em uma outra oportunidade com o Calil, o porquê o legislador optou por essa opção de 15 anos, não assim, de repente, para homicídios qualificados, aquelas hipóteses de homicídio qualificado que estão na lei de crimes hediondos, tem uma execução provisória. Por que esse número, 15 anos? Sendo que um homicídio simples, você tem uma pena de 6 a 20 anos. Tem uma possibilidade de um homicídio simples você ter uma condenação de 15 anos. Então, assim, eu não entendo muito a lógica. Qual que é a opinião de vocês? Só até fazendo uma complementação aqui, né? A gente estava debatendo justamente a respeito disso, né? Do motivo. Eu até gostaria de entender, dei uma pesquisada para ver numa dessas, eu achava ali o projeto de lei com a justificativa do porquê esse número de 15 anos e realmente não achei, né? O que eu vejo é que muitas das pessoas que defendem essa questão da execução da pena provisória, né, nesse caso, utilizam muito, mais ou menos o mesmo argumento que algumas pessoas usavam para defender a execução da pena já após a condenação da segunda instância, né? E tem aquela questão também que o pessoal usa muito, comenta a respeito da soberania da decisão dos jurados, né? Que aquela decisão ela não poderia ser, em um eventual recurso, ser questionada a respeito do mérito, só a respeito de uma eventual nulidade, enfim, mas por que 15 anos, né? Eu particularmente, eu não sei exatamente qual seria a explicação, porque também desconheço, apesar de ter procurado realmente também na questão do próprio projeto da lei, mas eu não consigo identificar qual seria a justificativa plausível, né? Até porque o fato, por exemplo, de soberania dos vereditos não necessariamente condiz com a questão da execução provisória da pena, porque, veja, inclusive, apesar de ser soberanos jurados, nós poderíamos, sim, de acordo com o próprio artigo 593, recorrer dessa decisão por entender, por exemplo, que as provas ali que foram produzidas e os jurados chegaram em uma determinada conclusão, a decisão desses jurados fosse manifestamente contrária à prova dos autos. Então, a gente ainda tem, sim, possibilidade de recurso, mesmo tendo essa questão da garantia constitucional dos vereditos dos jurados, né?
Que também a gente tem que considerar, o jurado ele é um juiz do fato, mas você tem as questões de matéria de direito ali, questão de qualificadoras, dosimetria. O condenado ele teria um direito de recorrer em liberdade. É claro, isso que eu não estou nem citando questão da garantia do trânsito julgado, né? Como está na Constituição, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ali não tem nenhuma observação, nenhum parágrafo, nenhuma exceção, nada. É claro. E você também tem tratados ali, como na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que também você tem uma garantia de um duplo grau de jurisdição e ali você tem uma violação. O que eu vejo, na verdade, a respeito das pessoas que defendem, e eu acredito que seja até um entendimento, do meu ponto de vista, equivocado, é que justamente porque a partir daquele recurso não poderia ser debatido nada a respeito do mérito, isso não violaria, de certa forma, o princípio da presunção de inocência, né? Porque aquela pessoa já foi estabelecida que ela seria culpada de acordo com o mérito e de acordo com as provas, então não seria violado esse princípio. Do meu ponto de vista, é um entendimento equivocado, mas como eu comentei, foi usado também muitas vezes para defender a execução da pena já em segunda instância, né? Porque muitas vezes ali alguma questão, alguma nulidade, alguma coisa que aconteceu durante a instrução processual pode acabar realmente interferindo no próprio julgamento do mérito, principalmente quando você está se tratando de um tribunal do júri, por exemplo, quando você tem juízes, né, os jurados leigos ali, né? Então, é um pouco complicado essa questão, né? Eu percebo até que, veja, nós temos possibilidades aí de inclusive reverter eventual decisão e voltarmos, né, para o plenário do Tribunal do Júri em caso de nulidade, um exemplo clássico e que de fato acontece frequentemente dentro do tribunal. Seja por questões que são ditas dentro do próprio plenário, na verdade, ou seja até mesmo por questões documentais que foram juntadas a partir da fase do 422, né, do CPP, até o 479. Vou dar um exemplo clássico, nós tivemos um júri recente aqui em Curitiba, em que nós anexamos documentos no prazo do 479 do CPP, que seriam apresentados, obviamente, para os jurados naquela ocasião, e no ato da audiência, né, a promotora de justiça, que na ocasião, inclusive, é a doutora Ticiane, acabou se insurgindo em relação ao vídeo que tinha sido anexado, e naquele momento a juíza entendeu que aquele vídeo não poderia ser utilizado como prova e acabou desentranhando. O fato é que nós arguimos que aquilo gerava prejuízo efetivo para o réu, que nós, inclusive, havíamos respeitado o prazo do artigo, tá? E que, de fato, faríamos questão de utilizá-lo. Naquele momento, a juíza entendeu que não, então foi indeferido, consignou-se os protestos da defesa em ata, e no final nós tivemos uma decisão condenatória. Estamos recorrendo. Se fosse o outro juiz, né, o juiz substituto, por exemplo, daqui de Curitiba, certamente, pelas circunstâncias da pena daquele caso, nós sairíamos com a cliente presa, com a ré presa. Então, assim, entendemos que, no caso, há grande possibilidade, efetivamente, do tribunal entender que há uma nulidade e mandar aquele caso novamente para júri. Então, como ficaríamos nessa situação? Óbvio que existe possibilidade de habeas corpus, existe possibilidade, inclusive, do habeas corpus preventivo, mas, em tese, nós estamos ali dentro do plenário, não esperando por uma decisão de prisão para a execução provisória da pena. Você citou o habeas corpus preventivo. Um caso emblemático foi o júri da Botkiss, né? Que o Dr. Jader Marques, ele impetrou um HC preventivo, ele conseguiu ali o salvo-conduto e até então ele conseguiu afastar ali a execução provisória, só que daí de uma decisão bizarra, né? Você veja, o Ministério Público entrou com uma medida cautelar no Supremo, o presidente da corte, uma liminar, uma medida cautelar, deu um efeito suspensivo à liminar do Tribunal do Rio Grande do Sul, que estava concedendo o salvo-conduto. Bizarro. Voltando no comentário que eu tinha feito, eu vejo que existe meio que um entendimento, assim, de que simplesmente porque você não poderia, em tese, debater o mérito no recurso que viria posteriormente, não existiria nenhum possível prejuízo para o acusado
do fato dele estar cumprindo aquela pena a partir daquele momento, né? E isso realmente é um entendimento que, do meu ponto de vista, não faz muito sentido, porque até como a doutora comentou agora, né, uma eventual nulidade ali que não tenha relação direta com o mérito no recurso pode acabar levando você a ter que realizar um novo julgamento que tenha um entendimento de mérito diferente. Então, assim, só porque no recurso você não debate mérito necessariamente, não quer dizer que isso não vai interferir no resultado do julgamento, né? Então, realmente é uma justificativa que, do meu ponto de vista, não é muito cabível, né? Você tem sim um problema com o princípio da presunção de inocência. Sim, e é importante essa colocação do Dr. Calil, porque vejam só, nós temos essa questão da execução provisória, e aí se a gente for remeter, na verdade, a leitura do artigo 593, nós vemos que, inclusive, caberia recurso considerando a questão do tocante à aplicação da pena. Então, eventualmente, vamos pensar que fosse um homicídio simples de 6 a 20, o juiz decretasse lá 15, 16 anos, como diz aquele novo artigo. A partir dessa circunstância da decretação, e eventualmente o tribunal viesse a reformar essa decisão, essa pessoa, esse réu, já estaria preso por conta desse artigo? Então, havia ainda a possibilidade de discussão, claro, além da própria garantia da Constituição Federal, né, com base no artigo 5º, e essa pessoa já estaria presa provisoriamente. Então, é bem complexo. Uhum. E aí, pensando numa pena de 6 a 20, nós poderíamos, inclusive, estar falando, talvez, de um regime semiaberto, enquanto que, na verdade, aquela pessoa já estaria saindo daquele plenário presa, né? E reforçando, não estamos falando de prisão cautelar. Não é uma hipótese de prisão cautelar, estamos falando uma hipótese de execução provisória da pena. Antes da pessoa ter garantido todo o trâmite recursal, ela já começa a cumprir a pena ali a partir do júri. Importante ressaltar isso. Então, E existe até o parágrafo 5º ali que fala até que, excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir um efeito suspensivo em caso de apelação, né? Mas eu vejo isso como muito problemático quando você tem que a regra não teria esse efeito suspensivo, né? Então, poxa, muitas vezes você não consegue essa excepcionalidade ali. Enquanto isso, um direito daquela pessoa que eventualmente foi condenado com algum problema, algum erro processual, alguma nulidade, está sendo ferido, né? Inclusive um habeas corpus aí que foi recentemente julgado aqui pelo Tribunal do Paraná, que inclusive também era derivado aí do Tribunal do Júri daqui de Curitiba, né? Em que a justificativa, na verdade, era a soberania dos vereditos, então a decretação da prisão era execução provisória por base na soberania dos vereditos. E aí, quando se dá, na verdade, o cumprimento, né, a determinação específica do mandado de prisão, você vê a especificidade lá de que era prisão preventiva. E aí, veja, nós falávamos nessa situação de um réu solto, que respondeu integralmente não, minto, parcialmente o processo solto. Naquela ocasião do plenário estava solto. Então, estando solto, havia requisitos suficientes para decretação da prisão dele com base em uma prisão preventiva, como dizia aquele mandado de prisão, ou realmente nós estávamos falando de uma execução provisória da pena por base de uma justificativa de soberania nos vereditos. Então, é muito complexo essa situação. Porque isso ocorreu toda a instrução, né? Ele já teve ali um veredito. Então, isso não caberia alegar que era conveniência da instrução criminal. Então, poderia ser garantia da aplicação da lei penal, então teria que demonstrar que realmente haveria um risco concreto de fuga, isso teria que ser demonstrado, e que não caberia nenhuma cautelar diversa da prisão, ou uma garantia de ordem pública concretamente demonstrada, que justificasse a aplicação de uma cautelar de prisão. Mas, pelo que você colocou, não foi isso, né? Só fixar uma prisão, uma forma de uma prisão cautelar com uma fundamentação genérica, apenas para, na prática, ter ali uma execução provisória da pena, né? Exatamente. E, inclusive, se os colegas quiserem consultar, nós temos aí o número dos autos que pode ser disponibilizado, né? Esse julgado é da primeira Câmara Criminal daqui do estado do Paraná. A decisão foi proferida pelo desembargador Miguel Kifuri Neto. O número dos autos é 0042 942 60 2022 816 0000.
Então, eu estou aqui com a ementa desse julgado que a Daiane citou, da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. Então, ele cita que é um habeas corpus, homicídio qualificado, houve ali uma condenação a uma pena de acima de 16 anos, em regime inicial fechado. Então, houve ali a determinação de imediato recolhimento à prisão, com a execução provisória da pena, e em decorrência automática daquela condenação pelo Tribunal do Júri do já citado artigo 492, inciso 1, a linha E, do CPP. A Câmara entendeu pela inviabilidade, né, pelo réu estava solto durante toda a instrução e sem posterior decretação da prisão preventiva, como a doutora Daiane citou. E essa questão também foi afetada pelo tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, que ainda não foi julgado até então. Pesquisei, ainda não foi julgado, correto? Olhei hoje, ainda não tem julgamento desse tema, né? Uhum. Acho que está com o ministro Dias Toffoli, correto? Mesmo. Certo. Então, acho que foi até nesse caso que o relator se manifestou até uma certa indignação em relação ao juiz que fez a execução provisória, correto? Foi nesse caso? Exatamente, foi nesse caso. Pois é. Ele chega a citar possível caso de desobediência, algo nesse sentido, fala que o juiz tem determinado de modo reiterado, né, essas decisões, apesar de saber que tanto o Tribunal de Justiça quanto o STJ e o próprio Supremo possuem decisões ao contrário. Porque até então o Supremo estava concedendo em HC o afastamento da execução provisória, né? Porque a matéria constitucional ainda não foi julgada, né? Que está pendente de julgamento. Você havia citado o STJ, eu vi que já tem decisões ali tanto da quinta como da sexta turma, decisões até desse ano, encontrei, da relatoria do ministro Sebastião Reis, outra do desembargador convocado, o ministro Jesuíno Rissato, ambos afastando essa execução provisória. Exatamente. Inclusive do próprio tribunal aqui do Paraná, na verdade, eu particularmente não tenho visualizado aí decisões em sentido contrário desde o ano passado, não vi nenhuma, né? Anterior eu não teria feito uma pesquisa realmente aprofundada para dizer, mas do ano passado eu realmente não visualizei nenhuma decisão que entendesse da mesma forma que esse juiz. Certo. Eu até corro risco de estar me repetindo aqui, mas eu preciso manifestar mais uma vez minha indignação, né? Eu fico pensando por que 15 anos, sendo que você está ali, você pode... Só por esse critério temporal, de fixação de pena, 15 anos, você pega tanto homicídio qualificado como homicídio simples, mas de uma forma cruzada, porque tem hipóteses do homicídio simples acima de 15 anos você ter essa execução provisória, e da mesma forma, um homicídio qualificado, que é um crime hediondo, com uma pena ali de 12 ou 13 ou 14 anos que seja, você não tem execução provisória. Então, tá uma questão de isonomia, de proporcionalidade, não faz o menor sentido para mim. Pois é. Eu vejo meio que como uma coisa meio populista, assim, né? Óbvio, a questão dos 15 anos, realmente, para mim, até agora, não fez muito sentido. Talvez a ideia do legislador tenha sido realmente conseguir atingir todos os crimes que são julgados no Tribunal do Júri, de alguma forma ali, com um número que seja um meio termo ali, né? Mas eu vejo como uma medida, de certa forma, meio populista, assim, do legislador e do judiciário, para passar aquela sensação de que, nossa, muitas vezes a gente vê assim, muitas vezes até no noticiário, né, aquela ideia de que o sujeito foi condenado a não sei quantos anos pelo Tribunal do Júri por um crime com resultado morte, e agora volta para casa e pode recorrer em liberdade, meio que naquele intuito de atender os anseios populares, assim, por essa punição, por essa efetivação da justiça, né? Talvez até considerando que pelo Tribunal do Júri ser um caso que é julgado pelo povo, assim, né, pelo conselho de sentença, talvez tenha sido um pouco essa ideia, né? Mas é muito complicado isso, né? Essa colocação do Calil é extremamente importante, porque, na verdade, nós temos uma cultura também sensacionalista por parte do jornal, né? E aí, por desconhecimento da população em relação à própria lei, à Constituição Federal, enfim, as pessoas tendem a acreditar naquilo que está sendo transmitido.
Então, de forma sensacionalista, na verdade, normalmente nós vemos o discurso do quê? O réu fulano de tal foi condenado e saiu pela porta da frente. Então, essa coisa toda, na verdade, causa na sociedade uma sensação de impunidade afetiva, né? De anseio por punição, de falar, poxa, mas se ele foi condenado, como assim ele vai recorrer? Como assim ele, né, pode sair daquele tribunal pela porta da frente? Então, infelizmente, nós ainda não temos uma cultura aí de que o jornal, de fato, ele traz à população o efetivo conhecimento, ou seja, uma explicação técnica sobre aquele assunto, para que a população, a partir do seu conhecimento técnico, possa efetivamente gerar uma opinião sobre aquele assunto, porque a pessoa pode assistir aquela matéria e entender que há uma impunidade, sem problema nenhum, mas desde que, obviamente, ela tenha conhecimento sobre o fator específico de lei, né? O que realmente não é viabilizado costumeiramente aí nos canais que nós conhecemos. Até poderia ter uma finalidade pedagógica na imprensa, né? Informar, olha, nessa situação ele está recorrendo em liberdade, porque todo mundo tem o direito de recorrer em liberdade para evitar ali uma prisão indevida. Há hipótese, sim, que a pessoa ela pode ser presa antes de uma condenação definitiva, só que tem que ser demonstrado que ela oferece realmente um risco para a sociedade, que ela tem um risco de fuga. Poderia falar numa linguagem simples para a população, né? Mas isso não vem no jornal. O que vem no jornal é colocar, a polícia prende e o juiz solta, o Brasil, o país da impunidade. Mas não citam que em muitos locais no mundo, né, no mundo ocidental democrático, você tem pelo menos uma garantia de duplo grau de jurisdição. Não citam que o Brasil também é signatário de tratados internacionais de direitos humanos que garante pelo menos um duplo grau de jurisdição. Enfim, fica como você cita, né? Esse ciclo vicioso. A imprensa é alimentada por uma insatisfação popular que vem no jornal, daí elas noticiam esse tipo de conteúdo sensacionalista, que daí gera também uma demanda no Congresso Nacional, que através de um populismo penal aprovam leis a toque de caixa e por aí vai. A respeito disso, eu vejo até que quando é um caso muito de grande repercussão, assim, né, muito midiado, alguns veículos midiáticos eles tentam formular ali as manchetes ou as notícias de uma forma que atraia a atenção do leitor, né? Obviamente faz todo sentido, só que o problema é que muitas vezes eles acabam formulando de uma forma que gera uma interpretação equivocada, né? E acaba gerando esse sentimento de revolta, esse sentimento de impunidade. Muitas vezes eles explicam de uma forma mais simples, assim, que não passa realmente o conhecimento do que realmente está escrito na lei, né? Eu lembro que, inclusive na época que eu era estudante ainda, teve um júri de grande repercussão aqui em Curitiba, e aí os veículos midiáticos, de certa forma, tentando explicar o que tinha acontecido, né? Explicaram que houve ali uma condenação há tantos anos, explicaram de forma bem simples que a sentença do Conselho de Sentença, né, a decisão dos jurados, ela era irrecorrível, ela não poderia ser mudada, mas explicaram que ele iria recorrer em liberdade. Aí eu fiquei pensando, mas isso não faz sentido. Se a sentença deles não pode ser questionada, como que ele está recorrendo em liberdade? Por que é isso? E não se deram ao trabalho de explicar essa questão. Então fica uma coisa meio contraditória ali e que vai gerando, né, no anseio popular, essa sensação de que não existe justiça. Até porque aqui no Brasil, automaticamente, a justiça é associada à punição, né? A gente tem aí pouquíssimas noções de justiça restaurativa. Então, eu acho que talvez isso acaba até fomentando, de certa forma, essas medidas mais populistas e punitivistas no legislativo e no judiciário, né? Exatamente isso, eu concordo com o que foi colocado e assim, é interessante porque eu tenho uma situação, um caso, né, em que eu tive a oportunidade de atender desde da prisão temporária na delegacia de homicídios e posteriormente realizar um júri onde essa pessoa foi absolvida. Naquela ocasião da prisão temporária foram chamados, né, pela própria delegacia, enfim, a gente sabe que na prática isso acontece, diversos canais e foram lá, filmaram e contaram a versão, né, do que a polícia dizia ter acontecido e tudo mais. Filmaram, inclusive, acabaram expondo essa pessoa que posteriormente passou a ser réu efetivamente da ação. E aí, na ocasião do tribunal do júri, ele foi absolvido. E
que um determinado dia, na verdade, no dia posterior ao júri, eu recebo de um colega um recorte, né, onde estaria ali umas imagens no YouTube, em que um canal teria divulgado a questão da absolvição, e para falar sobre a absolvição, eles jogavam uma imagem anterior da cena do crime e tal, que era um local que tinha sido gravado, uma matéria na época. E aí o repórter finalizava falando assim, como eles podem absolver uma pessoa nessa situação? Ou seja, o repórter efetivamente acreditava-se naquela versão que havia sido construída pela polícia na época da investigação, leva isso, passa-se anos, a pessoa foi absolvida e por razões concretas, porque veja, os jurados estão lá para isso, eles vão analisar as provas que foram produzidas e aí o jornalista traz essa matéria, então traz isso para a população, de uma forma de crítica, como pode, colocando em xeque essa questão do próprio julgamento dos jurados, né? Então é difícil para a população, na verdade, conseguir fazer um filtro também do que está sendo dito ali. Em especial, talvez por desconhecimento de lei, às vezes até mesmo por não conhecer sequer o sistema, porque a gente sabe que uma grande parte aí da população não sabe nem como funciona essa questão do tribunal do júri, mesmo o júri, na verdade, ele sendo formado aí por pessoas comuns, pessoas do público, enfim, que muitas vezes sequer têm formação em direito. Então, é muito importante, na verdade, que os canais de comunicação contribuíssem, sim, até para trazer conhecimento, né, para as pessoas. Concordo. E lembrando que justiça, ainda mais justiça criminal, entendemos como absolver os inocentes ou aqueles que não foi demonstrada ali uma culpa criminal e condenar os culpados à medida da sua culpabilidade, com a correta dosimetria da pena. A doutora Daiane citou um ponto bem interessante aí, né, a respeito dessa questão da influência da mídia, porque muitas vezes quando eles vão noticiar, de certa forma, um fato que acabou de acontecer, um fato criminoso, a versão que eles mostram ali é a versão da polícia ou muitas vezes até a versão do Ministério Público, e isso, de certa forma, acaba gerando uma certa condenação para quem está sendo, uma condenação social para quem está sendo acusado. E isso eu acho que poderia até ser assunto de um próximo episódio nosso. Sim. Aí a respeito dessa questão da influência da mídia, muitas vezes nos jurados que fazem parte da população que muitas vezes são influenciadas por essa mídia, né? Então, interessante. Influência da mídia do próximo tema. Acho interessante a influência da mídia no Poder Judiciário, que rola, e principalmente o Tribunal do Júri, né? Voltando um pouquinho, eu só queria fazer um comentário relacionado ainda àquela decisão do processo que nós falávamos, né? Certo. Ou seja, o Augusto colocou, inclusive, a questão do artigo de lei, porque o artigo diz em 15 anos, né, de pena de reclusão. E aí, vejam só como são, né? Como acontecem, na verdade, as decisões. Nesse caso, especificamente, nós estávamos falando de uma pena de 12 anos e 6 meses, né? Em que foi realmente entendido ali pelo aquele juiz que caberia execução provisória da pena a partir da questão da argumentação da soberania dos vereditos. Então, assim, é completamente até contrário ao próprio artigo, ainda que fôssemos admitir, o que é inadmissível, mas enfim, seria constitucional. Uma hipótese extra-legal. Além de inconstitucional, ilegal. Exatamente. Então, pessoal, esse foi mais uma conversa que tivemos aqui no Criminal Simples Podcast. Quero agradecer mais uma vez a presença do Khalil Hashem, também a presença aqui da Daiane Félix. Khalil, Daiane, vocês querem divulgar algum conteúdo de vocês? Alguma página no Instagram, um blog, um site? Daiane, você tem algo para divulgar? Estou disponível para conversar com os colegas através do Instagram ou Facebook, Daiane Félix ADV. Certo. E, Khalil, você quer divulgar também tua página? Bom, muito obrigado novamente por mais um podcast aí para a gente debater temas muito interessantes, né, para o direito penal. Augusto, muito obrigado pela presença também, Daiane, sempre trazendo questões pontuais aí. E nos acompanhe também, né, no Instagram da doutora Daiane. O meu é o @crimesimples e o Augusto é o @augustorodrigues.criminal. E espero que tenham gostado e acompanhem os próximos episódios também do podcast.
Estamos disponíveis nas plataformas do YouTube e do Spotify, no Criminal Simples Podcast. Por favor, compartilhe esse episódio com algum conhecido que goste de assuntos jurídicos relacionados à área criminal, um estudante de direito, algum advogado que milite na área, ou até alguém que está estudando para concurso público, porque tem temas aqui que podem até auxiliar para quem está estudando concurso público, um julgado, algo nesse sentido. Agradeço mais uma vez a presença aqui dos colegas e nos acompanhe nas redes e um forte abraço a todos. Obrigada, até mais. Obrigado, um abraço.